Olá, boa tarde a todos. Então vamos lá. Nós vamos falar de mecânica de fluidos, mas mecânica de fluidos é uma disciplina, tem que ficar bem claro para vocês, da engenharia, da física. Eles estudam o corpo, a matéria, mas a sua elasticidade, o líquido, o fluido, mas eles estão preocupados com a viscosidade. Então, é óbvio que eu não tenho a pretensão de dar uma aula de mecânica de fluidos, como é dado na engenharia e na física, nas exatas, mas eu quero ir falando sobre o corpo humano e a influência que a água causa, ora estático, ora em movimento. Então, desde já, eu já falo que não é pretensão dar uma aula sobre as fórmulas que existem para viscosidade, para densidade, para fluido, mas ao movimento humano e a influência que a água tem quando nós estamos submersos, quando os pacientes estão submersos. E mais ainda, eu tenho que avançar para o paciente, né? Para o paciente. Então, por isso que eu acho que a aula mecânica de fluidos, dessa maneira, ela é muito próxima à aula de Haluik. Então, por isso que eu escolhi o conceito Haluik para ministrar para vocês na sequência. Eu quero que vocês vejam essa pessoa aqui. Esse senhor já falecido, muito famoso, chamado de James Macmillan, canadense e criador do conceito Haluik. Então, você imagina assim, ele foi uma das pessoas que fez essa conexão há 40, 50 anos atrás, mais tempo, né? Mais um vídeo mais ou menos desse tempo, de tentar entender mecânica de fluidos e o comportamento do corpo humano. Quando eu penso em mecânica de fluidos, eu até mesmo coloquei esse vídeo em homenagem a ele, porque a aula seguinte vai ser sobre o que ele inventou. O que eu gostaria de dizer para vocês que dentro da mecânica é dividido em a parte de estática e a mecânica dinâmica. Na mecânica estática, é óbvio que os objetos estão de forma estáticas. No caso da água, mecânica de fluido, o termo é hidrostática. E quando está o corpo em movimento, ao invés de chamar de dinâmica, vai chamar de hidrodinâmica. Então, a mecânica de fluidos ela envolve uma série de leis e explicação dos componentes de toda essa parte da mecânica, dos componentes. Ora, o corpo estático, submerso, estático, ora o corpo submerso em movimento. Tá? Então, essa é a primeira lógica do que eu vou falar para vocês. É óbvio que eu vou estar sempre procurando um corpo humano, uma doença, uma condição, para fazer essa relação para vocês. Uma das primeiras coisas que a gente precisa entender é a densidade do objeto. A densidade do objeto ela é dada pela relação da massa pelo volume, né? Quilos por metro cúbico. Então, a densidade de um objeto, vamos imaginar assim, esse objeto na água. Vamos imaginar o ferro. Não é? A densidade do ferro é de 7,7 aproximadamente quilos metros cúbicos. Muito bem. Quanto mais afastado da densidade de 1, maior a probabilidade do objeto afundar, porque ele está deslocando um volume maior. Guardem isso. Quando eu pensar em um outro objeto na ponta, eu estou pensando na madeira, a densidade relativa dessa madeira ela é de 0,75. Ou seja, quanto mais afastado de 1, mais baixo em relação à densidade desse objeto, a água, que é 1 kg metro cúbico, quanto mais baixo, maior a probabilidade do objeto boiar. Ou seja, 0,75 significa que essa madeira, esse pedaço de lenha aqui, ele vai flutuar, porque ele não desloca volume algum. Então, vamos pensar
no corpo humano. Quando eu penso no osso, o osso por si só, ele é 1,3 quilogramas metros cúbico. Ele está acima de 1? Está acima de 1. Ele tem uma densidade maior? Maior. Então, provavelmente, se eu pegar o osso, só o osso, o fêmur, por exemplo, ele vai afundar. Se eu pegar todo, todo o músculo e colocar para ver se ele afunda ou se ele flutua, você pode ter certeza que muito músculo ele não combina com flutuação, ele afunda. Então vamos imaginar o paciente que é muito magro, o paciente que é muito musculoso ou o paciente que não tem controle. Não tem controle significa o paciente pode apresentar espasticidade. Se a gente pensar nos adipócitos ou tecido adiposo, nós estamos pensando num valor de densidade relativa abaixo de 1,92 quilogramas metro cúbico. Então, eu estou pensando assim, tecido gorduroso, ele é um tecido que, por natureza, poia. Consequentemente, nós temos que imaginar, pessoas com mais tecido adiposo ou mais um IMC maior, tem chance de flutuar? Tem, comparado com aquela pessoa que é muito mais magra, que não tem tecido adiposo sobreposto, menos musculoso, que tem controle. Isso aqui tem uma possibilidade maior de flutuar. Vamos imaginar a pessoa adulta tem aproximadamente de 0,93 kg metro cúbico. Óbvio que isso é muito relativo, porque eu tenho que imaginar a soma desses tecidos, ósseo, muscular e adiposo. Mas, de uma maneira geral, o adulto tem 0,93. Vamos imaginar crianças e idosos. Eu tenho uma densidade de 0,87 quilogramas metro cúbico. Provavelmente vão ter uma capacidade de flutuar um pouco melhor. Bom, é óbvio que tudo isso é muito teórico e tudo isso tem inúmeros fatores que dependem para você falar o que o corpo flutua, o que o corpo afunda. Em linhas gerais, essa é a teoria. Mas aqui parece que 2 mais 2 não batem com 4. Porque, por exemplo, se eu não tenho controle respiratório, não adianta, eu posso ser um, um gordinho, um IMC alto e ter dificuldade no controle respiratório. E me desespero quando eu tento flutuar. Consequentemente, você não vai flutuar, você vai afundar. Né? Então, são inúmeros fatores. Controle respiratório, medo, habilidade, ter sido nadador ou não ter sido nadador, a própria doença, a instalação, porque a gente lida com doença, a gente lida com processos, com pessoas que com função com muito comprometida, não é? Então você tem que começar a imaginar na cabeça de vocês os pacientes possíveis na piscina e ver o comportamento deles e sabendo que esse comportamento ele é dependente de inúmeras variáveis. Agora eu gostaria que vocês respondessem para mim, abram o microfone, por favor. Se eu precisar colocar a cabeça, o ombro, o tronco, a barriga, quadril, joelho e o pé, aonde que eu colocaria para eu substituir madeira, osso, músculo, tudo isso aqui fosse distribuir pelas partes do corpo humano? Acho que no lugar do osso. Então, se você. O pé ele fica no lugar do ferro aqui. Por quê? Porque ele só tem osso. Quer dizer, óbvio que o pé não tem só osso, tem, né? Inúmeros músculos e inúmeros ligamentos, mas você já viu alguém flutuar com o pé para cima? Mesmo aqueles que flutuam muito bem, aonde que eu colocaria o joelho e o quadril? Provavelmente a coxa e o quadril estariam nessa região aqui. Eles estariam mais ou menos nessa região aqui do músculo.
né, 1,05 chegando muito próximo à densidade da água, que é 0,999 kg/m3, tá? Se eu for pensar em pelve do homem, eu colocaria nessa região. Se vocês pensarem em pulmão, é óbvio que pulmão, devido às suas características, está aqui bem para baixo. Óbvio que vocês vão entender isso aqui melhor, vão entender em vocês mesmos na hora que a gente fizer a prática. O que vocês acham que vai acontecer com essa criança? Não é uma tragédia. Vocês acham que ela flutua ou não? Tem densidade, tecido, tem muito mais gordura e, por acaso, nessa idade que ela nem fala, ela teve um controle para fazer uma rotação combinada. E ela faz uma rotação transversa e depois ela faz uma rotação longitudinal e gira o corpo para respirar. E muito inteligente, porque ela sabe que nessa posição ela respira. Mas vamos tirar a respiração, vamos retirar a parte cognitiva e vamos deixar só o tecido. O tecido bate com o que eu estou falando para vocês. Crianças e idosos têm muito mais quantidade de tecido adiposo. Só que essa aqui é uma exceção, porque ela tem outras coisas que os outros bebês não têm. Né? Ela mal anda, né? Mal, sei lá, deve ter 8 meses, 6 meses. Eu falei para vocês que a água normal, né, a água da piscina, ela é 0,99 kg/m3. E todo mundo já fez essa experiência de ir para o mar e entender que você flutua melhor. Por que que você flutua melhor? Porque a água do mar, ela está acima de 1 ou abaixo de 1. Acima? Mas não é muito mais acima que músculo, não. Não é muito mais acima que músculo, não. 1,05. Então, aí, isso é uma questão também de mecânica de fluidos, né? A composição da água, composição do líquido. A composição do líquido, naturalmente, hidrogênio e oxigênio. No mar, ele tem NaCl. Então, são moléculas. O que você tem? Você tem uma água que está com uma densidade acima de 1 kg/m3, mas não é muito mais que 1, mas ela tem um outro elemento que se chama viscosidade. Se chama, isso significa ela contém também mais elementos que não só o hidrogênio e o oxigênio. Consequentemente, essa molécula maior te dá um maior suporte para você flutuar. Se ela é acima de 1, o adulto se afasta disso aqui. Quanto mais afastado eu estou da densidade relativa do meio líquido, maior vai ser a minha possibilidade de flutuação. Não dá para estudar mecânica de fluidos sem lembrar de Arquimedes. Ele vem bem na sequência, né? Depois de Sócrates, então, tem Aristóteles, e aí falei aula passada para vocês que ele era de Siracusa, Síria, pertencia à Grécia à época, e ele foi desafiado, na verdade, pelo rei. Ele era o pesquisador lá da Grécia, da região dele, e o rei chegou e falou assim: olha, eu estou achando que o ourives, que é o cara que faz a coroa, que mexe com metal, com ouro, o ourives, ele está de sacanagem comigo. Ele provavelmente ele está colocando mais prata, outros elementos, outros metais na coroa. E Arquimedes ficou encafifado, não é? Falou assim, puxa vida, ele me deu uma missão, né? Eu tenho que responder essa pergunta de pesquisa. Ele tinha uma pergunta, né? Por que que a coroa pode estar com outros elementos, né? Porque é mais barato a prata, porque o ourives, de fato, quer fazer uma, né? Que nem gasolina, né? Quer dar uma batizada nessa gasolina, nesse álcool, está vendendo um produto que não é de verdade, então ele ficou numa situação complicada, mas ele tinha que responder isso ao rei. Arquimedes,
e foi atrás da resposta. Foi o seguinte, frase, né, do princípio de Arquimedes é: todo corpo que está submerso, ele sofre a ação da gravidade e uma força contrária, que é o empuxo, igual ao volume deslocado. Todo objeto que está submerso sofre duas ações: a ação da gravidade e a ação do empuxo, uma ação contrária, chamada de empuxo, igual ao volume deslocado. Com esse princípio, nós temos que imaginar que no corpo nós temos um centro de gravidade, representado no centro de massa, e o centro de flutuação. O centro de massa, ele é fixo. O centro de flutuação, ele é móvel. Por isso que eu falei na aula passada a importância. Olha, a lâmina d'água é importante. Eu falei umas 3 vezes, inclusive para mostrar aquelas piscinas com esteira. O centro de flutuação, ele sendo móvel, ele interfere nessa alavanca que está entre o centro de massa e o centro de flutuação, demonstrado aqui. Porque se ele tem um ponto fixo e um ponto que é móvel, consequentemente eu vou ter um centro de rotação. O corpo vai rotacionar. Ou seja, entrar na água significa se equilibrar, porque as forças, óbvio que dependente da lâmina d'água, óbvio que dependente do fluxo, da viscosidade, vai te fazer rodar, por causa dessa alavanca aqui. Quanto maior você em pé e quanto maior a lâmina d'água, provavelmente em C7, maior vai ser o efeito rotacional e a dificuldade para você manter esse equilíbrio. A gente faz exercício com água em C7? Não fazemos. Quando se dá pé. Óbvio, quando não se dá pé, a gente vai fazer o deep running. O deep running, a corrida sem tocar o solo, essa lei aqui não cai, mas ela fica sem muita, né? Ela não cai porque ela está lá, está presente, é possível de Arquimedes em qualquer líquido. Mas quando eu faço o deep running, a corrida sem tocar o solo, eu estou com um flutuador. Colocou um flutuador, esquece essa lei. Eu estou falando sem flutuador. E aí eu falei a aula passada, por isso a importância da água estar em T9, ou entre T9 e T12, ou na altura da mama. Você ameniza esse efeito rotacional e potencializa os efeitos que a gente quer na maioria, que servem para a maioria dos pacientes. Então, novamente, princípio de Arquimedes, lembrando para vocês já tiveram isso umas 100 vezes na vida de vocês, agora é aplicado ao paciente e a altura da lâmina da água. Centro de massa, centro de flutuação representa a força da gravidade e o empuxo. O empuxo é essa força de flutuação, que é representado no centro de flutuação, que é móvel, depende da altura da lâmina d'água. Quanto maior for essa distância, maior vai ser esse centro rotacional, maior vai ser essa alavanca, maior vai ser esse deslocamento. Tá? Então, entrar na água por natureza é como se fosse entrar num ambiente caótico. Se houver fluxo turbulento, fica pior. Por isso que quando eu disse para vocês na aula passada, vocês precisam pensar fora da casinha, quando vocês pensam em exercício aquático, é porque vocês têm que levar tudo isso em consideração. Como que o Arquimedes resolveu o problema? Pegou um pouco de ouro, um pouco de prata, deitou na banheira, que era comum, ele era meio doidão, ficava nas banheiras e lá na Siracusa, e fez isso, e soltou. O vídeo eu não fui muito feliz, porque eu não consigo ver, é tão rápido que eu não consigo soltar o vídeo lá embaixo. Mas o ouro chega primeiro que a prata. Consequentemente, se o ouro chega primeiro lá embaixo do que a prata, é porque houve um maior volume, um volume maior deslocado. A prata tem menor volume. E com isso ele sai correndo, não é? Por Siracusa, peladão, dizendo assim, eureka, eureka. E nada mais é que eureka eu encontrei, né? Encontrei a resposta. Ele encontrou e, óbvio, que mandou o Ourives para a guilhotina. Quando ele recebe a coroa,
Ele faz o mesmo experimento, ele faz experimento na banheira, e ele vê que o tempo que leva para o deslocamento da coroa é muito próximo ao da prata, e não ao do ouro. Aqui é só um esquema, assim, e tem um errinho aqui, que o corpo, quando ele está submerso, ele sofre a ação da gravidade, representada no centro de massa, e sofre a força da flutuação, do empuxo, representado na força de flutuação, ou no centro de flutuação. Ele está dizendo o seguinte, que esse corpo está em equilíbrio porque essas forças se encontram. Não é verdade. Quando você abre o braço, você tem um deslocamento do centro de flutuação para cima. Ele foi infeliz nessa foto porque ele está dizendo que, olha, quando as forças se encontram, eles se equilibram, se anulam. Não é verdade. 2 mais 2 na água não dão 4. Se eu levei o braço, o meu centro de flutuação não é mais lá em L4, L3, S2. Entre L4 e S2. Ele subiu, então ele não pode. Então eu acho que essa flecha mostrando o empuxo está equivocada. E mais, lembra que eu falei, vou falar pela terceira vez. O princípio de Arquimedes diz: quando você está submerso, você sofre a ação da gravidade e uma força contrária, o empuxo, igual ao volume deslocado. Esse é o volume deslocado. O volume deslocado é o que se encontra abaixo da lâmina d'água. Então, para demonstrar o volume deslocado no princípio de Arquimedes, ele rachurou o corpo e tirou a parte de cima. A flecha da flutuação continua errada. Vamos colocar isso no corpo humano. Esse é um garoto que tem um nadador. Eu fui classificador de natação paradesportiva há um bom tempo. Então, esse aqui foi num dos dias da minha classificação. Provavelmente estava lá no Maracanã, no Maracanãzinho, que tinha uma piscina lá, não sei se tem ainda. E esse menino é uma sequela, meningite. E é muito raro, assim, uma sequela de meningite, você ter esse comprometimento de membros inferiores. E você pode ver que ele não ele tem pouco controle, ele anda com um canadense. Só que, se você olhar para um membro inferior, ele tem muito maior quantidade de gordura do que de músculo e osso. Ele tem um tronco perfeito, um abdômen perfeito, um quadril já com algum comprometimento e os membros inferiores comprometidos, mas paréticos, não plégicos, paréticos. Isso é a flutuação que ele ganha. Essa é a flutuação dele. E a flutuação dele é com os joelhos fletidos. Ele flutua bem com a coxa e flutua e não flutua com a perna e com o pé. Mas você já sabia disso. Pé e perna estão lá próximo ao metal. Isso, ele tem vantagens e desvantagens para se deslocar, ou seja, para nadar. Um baita de um braço, um baita de um tronco, mas se ele for nadar de costas, esse membro que ele não consegue bater, fazer a extensão do joelho tão bem, ele vai ser um motivo de resistência para o deslocamento no nado de costas. Então, é como eu quero dar um exemplo para vocês do princípio de Arquimedes, mas aí é aplicado, né? Coisa que a engenharia, a física, não estão preocupada com esse corpo. Eles estão preocupados com o navio, com a tubulação, com a distribuição de água, com o prédio, a parte hidráulica do prédio. Eles têm que aplicar mecânica de fluidos na hidráulica de uma casa. Eu tenho que aplicar mecânica de fluidos no corpo humano. Eu levo em consideração o fluido que está ao redor. Isso que é a grande diferença da mecânica, entre aspas, a mecânica de fluidos, que eu quero passar para vocês. Vocês pensando, eu não posso deixar de falar de Arquimedes, eu não posso falar de uma série de coisas. Se você for para a água e você esquecer os princípios de Arquimedes, você, de novo, está pagando mico, cometendo equívocos. É só um exemplo, a figura 7. O volume deslocado é o volume destacado em vermelho, né? Eu acrescentei essa figura para melhorar a explicação do volume do corpo que está abaixo da superfície livre do fluido. O que está ainda acima ainda está sobre a influência do fluido. No volume, na figura 8, o volume deslocado é o próprio volume do corpo. Ele está afundando. Ou ele pode parar aí nessa posição mesmo. Tá? Então, eu acho que
colabora um pouco mais para vocês entenderem o princípio de Arquimedes. E aí vocês vão perguntar, Jefferson, o que eu faço com uma criança de 3 anos quadriespástica? Treina. Todo mundo é possível, treinamento é possível. Eu vi inúmeros paralisados cerebrais serem campeões de natação. Inclusive, tem competições específicas para paralisados cerebrais e eles nadam em piscina de 25, 50 metros. Né? Já vi piscina de 50 metros tranquilo, treino. Mas como que eles flutuam? Flutuam. Né? Eles se organizam, inclusive com a respiração, e eles vão na espacidade se deslocando. Tá? Então, há possibilidade, e mesmo se a gente for usar já um exemplo mais drástico, assim, né? Mais na ponta, assim, como se fosse um exemplo mais prego, né? Mais ferro, assim, na ponta daquela figura lá. Então, a gente tem inúmeros exemplos que as pessoas conseguem com treinamento. Muito bem, isso aqui é uma foto só para alegrá-los, é um treinamento que a NASA faz, né, com seus astronautas, ou com as pessoas que estão em treinamento lá. Eles são amarrados e jogados na piscina. Então, eles têm que ser rapidinho para se soltar nesses materiais. Esses são chumbos, né? Vão colocando eles para baixo e eles têm que soltar rapidamente. Ou seja, a partir do momento que entrou equipamentos, você altera toda a lógica da mecânica de fluidos. Entrou equipamento, entrou uma boinha de braço, alterou. Entrou uma boia, uma cintura na cintura, uma boia de cintura, alterou. Colocou um peso, alterou. Colocou um elástico, alterou. Então você tem que estar muito atento a isso aí. Colocou uma boia, alterou. A lei, isso que eu acabei falando para vocês, que é nu e cru, sem tipo de, nem sem equipamento algum, colocou boia, colocou resistor, colocou algum flutuador, a regra cai por terra. Aqui eu gosto muito desses slides. Qual é o erro? Não tem deslocamento da água? Aonde? Em qual figura? Letra? B e C. Exatamente. Exatamente. Ele está dando. Esse aqui é um livro. Quando a minha filha mais velha, ela tinha a idade da mais nova, estava lá no colégio. Eu acho que ela devia ser mais velha, devia estar no primeiro colegial. Ia ter uma feira de ciências, oitava série, eu acho. Ela trouxe e disse: papai, eu sei que você gosta de trabalhar com exercício na água, fisioterapia aquática, olha o que eu estou estudando, a gente vai fazer essa apresentação. Eu falei assim: muito bom, filho, o que é isso aqui? Nossa parte ficou com a parte de Arquimedes. Eu falei assim, bacana, e o que você está mostrando aqui? O livro, a gente está pegando no livro, e o livro está mostrando, eu vou dar essa foto aqui para construir o banner, alguma coisa, né, na Feira de Ciência, para explicar para as pessoas. Eu falei, mas isso tem um erro. Eu falei, aqui tem erro, papai, imagina, erro. Mas não, tem um erro, minha filha. O empuxo é essa flecha preta, que está abaixo do objeto. Então, na letra A, esse empuxo com a pressão da mão é bem pouco, porque a mão não está pressionando, mas o empuxo está influenciando, de certa forma. Mas não sei te calcular quanto que é o empuxo aqui. Quando você pressiona mais a mão, o empuxo, a força, ela é maior, ela tem que responder à força da ação da gravidade. Consequentemente, o princípio de Arquimedes diz que é igual essa pressão, essa força, ao volume deslocado. É da natureza de Arquimedes dizer volume deslocado. Aonde que está o deslocamento dessa lâmina d'água aqui? Ela tinha que estar aqui, na letra C. Quando você faz muito mais pressão, o volume tem que ser muito mais deslocado. E aí, né, eu causei um transtorno para a menina, porque ela não acreditou. E imagina, como que um livro pode estar errado, né? Não consegue, às vezes, enxergar que o próprio livro ele comete equívocos. Muito bem. Outra coisa que é importante, e aí a gente vai ver na fisiologia de imersão, a fisiologia de imersão é muito interessante porque quanto mais fundo a água, maior é a pressão. E a pressão aqui é chamada de pressão hidrostática. E por que eu estou falando que é interessante a pressão hidrostática? Porque ela chega a deslocar até 700 ml de volume de sangue para a cavidade torácica. Consequentemente, há uma outra catarse, né? Uma outra. Eu estou dando um adjetivo aqui para ficar bem interessante.
novamente, você entrou na água, você já tem um problema mecânico, a rotação que você sofre. Fisiologicamente, a pressão hidrostática te provoca outra coisa que não acontece fora d'água, que é o deslocamento de volume, hipervolemia natural de até 700 ml. É uma cascata de eventos. Vai levar seu paciente para a água. Olha quanta coisa que eu tenho que imaginar. Eu tenho que cuidar da parte sensorial, vestíbulo coclear, eu tenho que cuidar do sistema visual, eu tenho que cuidar das rotações, da força puxo, acontecem inúmeras alterações vasculares, olha só quanta coisa. Tudo isso só para você achar que fazer exercício é interessante na água. Muito bem. Se vocês forem ver a pata e os patos estão sempre atrás, né? O corpo, quando ele está em movimento, na direção que você está em movimento, você cria uma pressão positiva na frente e uma pressão negativa atrás do corpo em movimento. Essa pressão negativa é chamada de redemoinhos. E a distância entre a força positiva da frente até os moinhos formados atrás é chamado de fluxo. Esse fluxo ele pode ser laminar, calmo, ou ele pode ser turbulento. E se você entrar nesse fluxo, provavelmente você tem uma facilitação do movimento. Vamos imaginar assim, carro de corrida, o cara vai bem atrás, né? Por que ele vai atrás? Bem próximo ao carro da frente, porque ele tem menos resistência do ar. Pressão positiva do ar está na frente do carro da frente, e a pressão negativa está atrás. A pressão negativa faz com que o carro de trás se aproxime numa velocidade maior, chega mais próximo. E aí ele tem que sair para ultrapassar. Por isso que você fica atrás. Na água acontece mais ou menos alguma coisa similar, só que é com fluido. E a gente chama disso de turbulência. E esse é um dos motivos para os patins que são bem preguiçosos na hora do deslocamento. E aqui é uma foto feliz, né? Uma pessoa nadando, tudo que está atrás é como se fosse uma pressão negativa, né? E aí o fluxo bem delineado, né? Um fluxo turbulento, delineado. É óbvio que se eu estivesse nadando atrás, eu seria muito mais fácil entrar nesse redemoinho e me dar um pouco melhor, fazer menos esforço do que a pessoa que está na frente. Né? Óbvio que isso não acontece na natação. A colocação dos atletas, por que sempre o melhor fica? A quarta, quinta, sexta raia. São 8 raias nas competições oficiais. Sétima, oitava e primeira. As pessoas da frente vão nadando e vão fazendo o fluxo, vão fazendo esse fluxo turbulento. E a água vai andando para as laterais e para trás. Consequentemente, ela chega muito mais turbulência quem está na raia 1 e na raia 8. Então, os mais rápidos têm a vantagem de não ter ninguém atrapalhando. E por isso que as raias também têm que ser grandes o suficiente para não atrapalhar muito quem está na terceira raia ou na sexta raia, né? Na quarta e na sexta, porque a quinta e a sexta a quarta, a quinta e a sexta são as melhores raias. Por isso que os melhores tempos ficam sempre no meio, para eles terem menos turbulência ocorrendo para eles. Bom, só uma curiosidade. Um outro item importante é o metacentro. O metacentro você tem que imaginar, volta lá para Arquimedes, imagine a força da gravidade sendo explicada aqui e a força de flutuação sendo explicada aqui. Então, a flecha de cima é a força de flutuação, a flecha de baixo é a força da gravidade. Se a gente pegar um objeto e imaginar o seguinte, eu desenho a força de flutuação dele e desenho a força acompanhando perpendicularmente, né, o objeto da gravidade, aonde eles se encontram é o metacentro. O metacentro nada mais é que o encontro entre o centro de flutuação e o centro de gravidade. Você acha que isso é importante? Vocês imaginam um navio sem um metacentro? Porque eu estou falando de rotações. Eu estou precisando... metacentro tem a ver com o objeto que está na água rodar e voltar para o mesmo local. Imagine um transatlântico. Por causa de uma ondinha, ele tem que se deslocar para a direita, para a esquerda e voltar no mesmo local. Para isso, o metacentro do objeto tem que ficar acima do centro de gravidade, para, na hora que o objeto for deslocado, o objeto voltar para a posição original. Então, quando o metacentro ele é formado, encontra-se acima do centro de gravidade, se desloca, mas volta à posição original. Já quando o metacentro
ele é formado abaixo do centro de gravidade, consequentemente, há uma rotação e esse objeto vai procurar uma nova posição. Metacentro acima do centro de gravidade, o objeto volta para a posição original. Metacentro abaixo do centro de gravidade, ele vai procurar uma nova posição, um efeito, alguma rotação. Na hora que eu estou fazendo exercício, dá para brincar com isso? Bastante. E é muito legal, porque com contração isométrica, controle respiratório, responder a estímulos. Então, na aula prática, em fazer uns posicionamentos para metacentro. Eu quero que vocês vejam aqui os navios, né? Olha só. Vocês acham que ele vai fazer uma rotação, né? Agora você imagina se o engenheiro naval não calcula o metacentro corretamente. O que acontece com o navio? E esse aí, o que vocês acham? Vai afundar ou não? Não confundir com o Titanic, tá? O metacentro dele era bom. O problema não foi o metacentro do Titanic, o problema foi a batida que ele teve e o rasgo que teve no casco. Talvez o aço lá colocado não tinha sido de primeira, bateu no iceberg, explodiu e rasgou o casco e afundou, porque aí entrou água e já era. Aí não tem metacentro que aguente, não tem engenheiro que faça resistir isso aí, né? Olha só que legal isso aí. Quando o navio fica pronto, eles vão distribuir, né? Vamos lançar o mar. Agora ele está pronto, acabou, solta o navio. Dois trabalhos clássicos de Harrison e Bulstrode, um de 87 e outro de 92. Esse é o de 87. Ele diz o seguinte: ele pesou, alguém ia fazer se não fosse ele, né? Ele pesou as pessoas fora d'água e depois, com uma balança, ele pesou as pessoas dentro e colocou a lâmina em alturas diferentes. Isso aqui é extremamente importante para vocês entenderem e complementar o que eu falei, porque é T9, tá? Porque é processo tifoide. E o que acontece quando a água está no processo tifoide, na verdade? Quando a água está em C7 e você pesa 100 quilos, sobra de descarga de peso 8%, ou seja, 4 quilos para cada perna. Você pesa 100 quilos, então 8%. Você está em C7. Qual é o problema de C7? Você vai ter efeito rotacional, mas você tem eliminação de 92% do peso corporal. Quando está no processo tifoide, na linha da mama, você tem uma eliminação tanto para homem quanto para mulher. Vamos colocar aqui para homem 36, para mulher 26. Vamos colocar 30%. Então, aquela altura que eu falei para vocês. Olha, minha gente, vocês precisam ficar atentos que a altura ideal para o atendimento é uma altura de T9, ou processo tifoide, ou mama. Quando você está nessa altura, você está eliminando 70% do seu peso corporal. Se você pesa 100 quilos, você vai ter 15 quilos para a perna esquerda, 15 quilos para a perna direita. Naquela altura correta que eu falei para vocês, ideal, desculpa, correta não, ideal, 30% só da sua carga de peso. Quando a água está na crise ilíaca, você, para a mulher tem um peso, para homem tem um pouquinho mais, sempre, para homem um pouquinho mais, você tem 50% da eliminação do peso. Se você pesa 100 quilos, você vai estar com 25 quilos para cá e 25 quilos para cá. Isso te remete a outra coisa que eu falei na aula passada. A água é 12 vezes mais resistente que o ar, mas não é o melhor lugar para se ganhar força. Por que ela não é? Ganha força? Ganha força. Mas não espere ganhar força da mesma força que você vai trabalhar na musculação, por exemplo. Se você entrar muito fraco aqui, você pode passar de muito fraco para fraco. Então você ganhou força andando contra a resistência da água. Mas não esqueça que a gravidade ela não te ajuda para esse item, te ajuda para outros. Então isso é uma coisa que tem que ficar bem claro para vocês. Isso aqui quando eu visitei a University Southern California, Los Angeles, fui visitar uma fisioterapeuta que foi minha parceira de pesquisa. Ela me levou para passear lá dentro da fisioterapia da educação física e no laboratório de fisiologia,
que tem fisioterapeutas e educadores aqui, mostrou uma balança, que vai ser legal um dia para mostrar o exemplo da balança que fizeram lá do Harrison e Bustros na Inglaterra. Bom, esse mesmo Harrison e Bustros, eles colocaram uma plataforma de força subaquática, e aí o que eles fizeram? Quando você está em deslocamento, ou seja, a hidrodinâmica, o percentual de descarga de peso já difere, está andando mais rápido, a descarga de peso já aumenta. Então, andar mais rápido, você tem uma força de reação do solo maior do que quando você está devagar. Quando a água está lá no processo chifoide, é a mesma coisa. No processo chifoide, o peso é maior. Quando você está com a água celíaca, a descarga de peso também é maior. Ela deixa de ser 50%, passa a ser 55%. Quando está lá em C7, ela passa não mais 8%, passa a ser 12%, por exemplo, da descarga de peso. Então, aumenta a descarga de peso quando você anda ou corre na água. Então, tem que tomar cuidado quando o paciente está chegando pela primeira vez, querer colocar corrida, ok? Colocar corrida, colocar ele para andar bem devagar, para ele se adaptar ao meio, de fato, a adaptação ao meio é muito importante. E número de estímulos que ele recebe, né? Qual que é o metacentro desse carro, né? Qual que é a lógica desse carro para ele flutuar? Um carro do 007 que flutua. Então, vocês vão ter que pensar um pouco aí. O que vai acontecer? Alguém arrisca o que vai acontecer com esse garoto? As pernas vão afundar, professor? Não, errou, tá? Nessa posição, a pessoa flutua por inteiro. Por que assim, aconteceu? Aí eu fiz um pequeno ajuste. Esse ajuste que eu fiz foi, não posso falar agora, senão eu dou spoiler, né? Nós temos que ir dentro da piscina, porque vai acontecer com alguém, aí eu corrijo dentro da piscina e eu falo. Mas eu fiz um ajuste, fiz a correção rotacional aqui para diminuir as forças rotacionais e ele se manteve em equilíbrio. Quem arrisca? Acho que afunda. Vamos lá. Vocês têm que acertar um, né? Errou. Ela não afunda, mas o corpo gira. Eu falei para vocês que 2 mais 2 na água não dão 4. Guardem essa frase filosófica, filosofal, da pedra filosofal. 2 mais 2 na água, com os seus pacientes, com os seus exercícios, não dão 4. E aí vocês têm que ficar bem atentos. A soma não bate. A menina, ela não tem problema de flutuar de decúbito dorsal, mas ela gira. Alguém imagina por que acontece isso? O que vai acontecer com esse rapaz e por que e por que vocês acham que ele está nessa posição? Acho que ele vai afundar. Eu também não posso dar spoiler nesse, mas eu Tem tenho a que ver falar. com o centro de Fala. massa, professor? Dele? Não. Não? Talvez, assim, ele é um menino forte. Lembra, músculo e osso não combinam muito com flutuação. Então, quando ninguém flutua nas posições que eu vou dando na prática, quando ninguém flutua nisso, a gente vai ter uma ideia assim, olha, está acontecendo alguma coisa. A gente tem que procurar a explicação. Então, você não espere que nessas aulas práticas, umas coisas simples assim, quando acontecer isso, essa é uma posição que eu coloco, a posição de cogumelo do Haluik, para que a pessoa consiga tentar flutuar. E você viu que ele não flutua, né? Não tem como flutuar. Mas isso é apenas uma demonstração, uma brincadeira, nada. Isso não quer dizer absolutamente nada, nem que é mais e nem que é menos. O que interessa para mim é vocês saberem atender o paciente, com as características que a água te oferece, montagem do exercício, a avaliação. Agora, a característica do paciente, você vai ter que se adaptar e vai ter que atender tudo, né?